texto de hoje de manhã será o de Eclesiastes 2. Fiquei muito contente quando nosso diácono Francisco leu Jó 1, de 20 a 22, porque vai fazer parte dessa exposição também. Então estamos em sintonia, estamos falando a mesma língua e é muito bom quando a igreja está nesse mesmo espírito. Nós, como temos um texto mais longo, são 26 versículos, vou ler apenas a primeira parte, depois a segunda e por último a terceira, para que a gente não se alongue muito nessa leitura inicial. Então vamos ler primeiro do versículo 1 até o versículo 11, e aí você não fecha a sua Bíblia, porque a gente vai continuar no mesmo texto, não fugirei de maneira alguma. O texto nos diz: eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Vamos orar. Senhor nosso Deus, recebe a nossa gratidão pela manhã que o Senhor nos permite estar nesta casa de oração. Senhor, nos agracia agora com a Tua palavra, nos fazendo compreender o que é necessário para as nossas vidas, de forma que nós te demos mais glória a cada dia que passemos debaixo do sol. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existem algumas perguntas que você não vai precisar responder para mim, mas você responde para si mesmo. Mas que eu gostaria de fazer para que a gente começasse a expor esse texto brevemente. O que é que satisfaz o seu coração? O que é que satisfaz o meu coração? O que é que traz alegria para a sua vida? O que é que preenche os seus dias de prazer? É óbvio que algumas coisas, elas nem precisariam ser perguntadas. Se eu perguntasse a você, meu irmão, tem uma herança à sua espera no valor de 600 mil reais. Não sobrou ninguém da sua família, só você. Você é o único herdeiro. Receber essa herança lhe faria feliz? Provavelmente você diria sim. Resolveria boa parte dos meus problemas financeiros, eu não deveria mais ninguém e eu poderia até, sei lá, comprar minha casa própria, que eu nunca tive. Talvez comprar o transporte, que eu nunca tive. Talvez dar a educação que meus filhos tanto precisam e eu nunca tive condição de dar. Se eu dissesse a você, depois de 5 anos desempregado, meu irmão, tem um trabalho para você, isso lhe deixaria feliz? Com certeza lhe deixaria feliz. Se eu fosse seu professor da universidade, eu dissesse, meu irmão, chegou o final, você defendeu seu TCC, está aqui seu diploma, você ficaria feliz? Claro. Mas todas essas coisas não passam de pó sem a presença de Deus na nossa vida.
Eu quero começar dessa maneira e vou terminar da mesma maneira. A minha intenção, expondo Eclesiastes 2, é que a gente saia daqui entendendo que nada é mais precioso do que a presença de Deus em nós. Nenhuma conquista pode suplantar a necessidade e a sublimidade que nós temos de ter Deus conosco, a nos orientar e a nos conduzir durante a nossa passagem pela terra, que é muito curta, para que nós percamos de vista aquele que é eterno. Salomão olha para si mesmo e diz: venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. E a gente escuta muito isso das pessoas. Você às vezes se priva das coisas boas da vida, em nome de um Deus que você nem vê. Provavelmente essa é a frase que o coração dos jovens mais almeja ouvir, de outra pessoa dizendo para ele: olha, venha, desfrute a alegria, conheça as coisas boas dessa vida. E tem muita coisa boa na vida mesmo. Mas existe algo que a gente observa nas pessoas que querem descobrir as coisas boas da vida, que às vezes elas se entregam tanto a essas coisas boas da vida que elas não olham para as próprias responsabilidades. Elas levam a vida como se fosse algo que nunca iria acabar. Parece que elas olham para a terra como sendo o local eterno, não tem perspectiva de futuro. Elas vivem como se de fato não existisse amanhã. Risos, brincadeiras, fazer algo sem o sério compromisso de trabalho. É isso que muita gente quer, passar o dia todinho rindo, brincando, se divertindo. E a gente percebe muito isso quando a gente entra numa escola, como eu vivo dentro de uma. É praticamente isso que eu vejo todos os dias. Pessoas que a gente fala: tenha responsabilidade, tenha compromisso, aproveite que o tempo é curto, plante aqui para que depois você possa colher, forme o seu futuro. É disso daqui que depende a sua vida profissional. Você precisa de uma vida acadêmica para ter uma vida profissional. Mas eles querem as coisas boas da vida. Eles passam de segunda a sexta estudando, esperando o sábado e o domingo para não fazer absolutamente nada. E parece que isso é a melhor coisa do mundo. Não tem contas para pagar, seus pais que pagam. Não tem empresas para dar conta e administrar, outras pessoas assim o fazem. Até mesmo um prato para lavar é difícil que eles façam. Experimenta a alegria, olhe para aquilo que desperta satisfação em sua alma. É isso que Salomão olhou para si e disse: eu vou descobrir o que é que satisfaz a minha alma. Alguma coisa terrena, alguma coisa material, alguma coisa palpável, que isso faça meu coração palpitar e me deixe completamente feliz. Descubra as coisas boas da vida, desfrute, se alegre com as suas realizações. Só que ele diz que isso se revelou inútil. Ele termina o versículo 1 dizendo: mas isso também se revelou inútil. Antes, no capítulo 1, ele, refletindo sobre a sabedoria, ele termina o capítulo 1 dizendo: por quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e maior o conhecimento, maior o desgosto. Ele percebeu que a sabedoria por si só também não tinha sentido. Se a sabedoria por si só não tinha sentido, muito menos as coisas da terra, as coisas ditas, coisas boas da vida, elas por si só se revelaram inúteis, porque ele se lançou a muitas coisas, ele se entregou às coisas boas da terra, mas ele viu que aquilo dali não era um fim em si mesmo. A alegria em si não traz qualquer significado ou relevância à sua vida. Se você passar por qualquer uma das ruas de Campina Grande e ver uma pessoa que fica rindo o tempo todo, você vai dizer: essa pessoa tem problemas. Não é possível que uma pessoa fique rindo o tempo todo. Não é possível que uma pessoa sorria o tempo todo. Não é possível que uma pessoa seja feliz o tempo todo. Porque é natural da vida do ser humano sofrimentos, preocupações, responsabilidades. Mesmo aqueles que têm algum problema, algum distúrbio mental, têm seus momentos de serenidade. É irreal a vida de quem apenas
está sorrindo, se alegrando, mas não vê a necessidade de coisas muito sérias na sua vida serem realizadas. O fato da gente se alegrar com as realizações, as conquistas que nós temos, isso não nos completa por inteiro, porque passa. Num sábado à noite as pessoas se reúnem para a colação de grau de uma pessoa que encerrou o seu curso acadêmico. No domingo está todo mundo triste, de tanto que comeu, de tanto que brincou. Passou. Colou grau ontem, hoje começam as responsabilidades. Segunda-feira, vá atrás de um trabalho, porque só o diploma na mão não enche a sua barriga. A gente fica muito feliz no dia do aniversário, mais um ano que Deus concede a gente. No outro dia, trabalho do mesmo jeito. Muitos trabalham no dia do aniversário, muitos não recebem nem um feliz aniversário de seus colegas de trabalho. Então aquele dia não foi tão diferente assim para você. Aquele dia, por melhor que seja, é um dia como outro qualquer. Temos 365 nos bissextos 366 para viver, trabalhar e conseguir o nosso sustento com a graça de Deus. Nós estamos sempre buscando algo a mais. A conquista, a realização não é um remédio quanto à vaidade da vida, não é um antídoto. Você sempre quer um pouco mais. Terminei um curso de graduação, mas eu quero uma pós. Mas eu terminei uma pós, agora eu quero mestrado. Mas eu terminei o mestrado, agora eu quero ser doutor. Mas eu já tenho doutorado, mas ainda existe um pós-doutorado. E depois do pós-doutorado, agora eu quero ser o melhor profissional da minha área. Mas você já é o melhor profissional da sua área, o que é que você quer mais? Eu quero uma aposentadoria gorda, para que eu possa viajar por todos os países desse mundo até Deus me levar. Você conheceu todos os países desse mundo, o que é que você faz agora? Termina os seus dias conhecendo todos os cômodos da sua casa. Não tem mais o que você fazer, você fez tudo o que os seus olhos desejaram, tudo o que Salomão fez. Ele não negou nenhum dos prazeres, mas no final tudo isso foi inútil. Chega uma hora que para, esgota, não tem o que fazer mais, não tem para onde correr mais. Mas a vaidade da vida continua, ela está aqui. Eu quero, eu desejo, eu corro atrás, mas tudo isso é insuficiente para preencher o coração humano. Sem Deus, ele nunca será preenchido. Ele diz no versículo 2, eu concluí que o rio é loucura. Olhar para as coisas dessa terra, ver a situação em que nós nos encontramos hoje, as dificuldades do que é ser cristão no nosso país, em qualquer outro lugar do mundo, e rir, e levar as coisas sem pensar a sério nelas, isso é loucura. O rir é loucura, a alegria de nada vale por si só. É bom estar alegre, mas só isso não basta. É bom sorrir, mas só isso não basta. Quem leva a vida como uma grande festa sem responsabilidade, apenas rindo de tudo, é tolo, é insensato. O versículo 3 ele diz, eu decidi me entregar ao vinho, à extravagância, mantendo porém a mente orientada pela sabedoria. Ou seja, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele queria testar as coisas desse mundo para ver, é possível, me entregando a essas coisas, realmente ser feliz? É possível ao homem, ao Filho de Deus, a criatura divina, ser feliz com essas coisas da terra? Eu fui guiado pela minha sabedoria, eu mantive a minha mente orientada por ela, eu queria saber o que vale a pena. Infelizmente tem muitos que querem fazer isso, sem sabedoria, se afastam dos caminhos do Senhor, dizendo, eu quero saber o que tem lá fora, eu quero saber o que vale a pena lá fora, tem tanta gente lá, tem tanta gente se dando bem, mas sem o coração guiado pela sabedoria divina, você vai ficar lá, você não retorna, você não nota que as coisas são inúteis, elas começam a ter utilidade para você, elas parecem não mais um absurdo, mas a coisa comum, o seu deleite, o seu prazer, e aí onde está o perigo. Ele diz, eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. A vida é curta, mas aproveitá-la só com as coisas da terra é insuficiente. Por quê? Porque nós não somos daqui, nós não somos cidadãos da terra. No final das contas, nós somos cidadãos dos céus, habitando a terra por um pouco espaço de tempo.
E se a gente se acostumar muito com isso aqui, vai ser difícil se desapegar das coisas terrenas e pensar realmente nas coisas do alto. Os salões do Palácio de Salomão recebiam convidados que trocavam ali piadas, conversações frívolas e bebiam vinho vindos de toda a região. Eles festejavam ali abundantemente, diz o texto de 1 Reis 4, 22 e 23, que ali eram servidos 30 tonéis da melhor farinha e 60 tonéis de uma farinha comum. Imagine o que são 90 tonéis só de farinha. É muita comida. Mas não era só isso, ele matava 10 cabeças de gado engordado em cocheiras e mais 20 cabeças de gado engordado no pasto, mais 100 ovelhas e bodes, bem como servos, gazelas, corças e aves escolhidas. Esse era o banquete de Salomão. Ele se entregou ao vinho e à extravagância, mas é uma extravagância que a gente não consegue alcançar, porque segundo o comentarista Walter Kaiser Jr., algumas estimativas sugerem que seria necessário 30 a 40 mil pessoas por dia para consumir tudo isso. Imagine o que é isso. Talvez um bairro de Campina Grande sendo servido todos os dias com isso, e isso era servido num só local. É muita extravagância. Ele de fato se entregou a isso. Não é de admirar que 1 Reis 4:20 diga: eram, pois, os de Judá e Israel muitos, numerosos como a areia que está ao pé do mar, comiam, bebiam e se alegravam. Quem não vai se alegrar com comida de graça? Quem não vai se alegrar com bebida de graça? Com conversas que deixam você alegre? Só que tudo isso ele sabia muito bem onde ele queria chegar. Ele diz: eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Então tudo isso que ele fez era para provar a alegria e o prazer da vida, até que ele pudesse determinar o que de fato era bom, entre aspas, para os filhos dos homens. E aí ele diz no versículo 4: lancei-me em grandes projetos, e ele vai até o versículo 9 falando desses projetos. Ele próprio dedicou 13 anos para construir a casa do rei. Está lá em 1 Reis 9:10. Então, tendo construído a casa do rei, ele vai e constrói a casa do bosque do Líbano. 1 Reis 10:17. Ele achou pouco e construiu uma outra casa para sua esposa, filha de Faraó. E tudo isso com uma alta magnitude. Construiu também as cidades de Azor, de Megido, de Gezer, de Bet-Horon, de Baalat e de Tadmor no deserto. Sabe o que as pessoas lá em Dubai estão fazendo? Construindo grandes edificações no meio do deserto. Salomão fez isso há muito tempo atrás. Ele construiu cidades. Construir um hotel como o Burj Al Arab, o único hotel 7 estrelas do mundo, no meio dos Emirados Árabes, é coisa pequena para esse homem aqui. Salomão também se envolveu com horticultura, com jardinagem, com viveiros de árvores. No versículo 5 e 6 ele fala sobre isso aqui de Eclesiastes 2. Os açudes que foram construídos por ele eram para irrigar as suas árvores. E eles podem ser os tradicionais tanques de Salomão, que estavam localizados diversos quilômetros a sudoeste de Jerusalém, no vale de Artas. Embora não exista uma passagem aí nas escrituras que realmente relate sobre isso. A esses melhoramentos, Salomão ainda acrescentou muitas posses. Ele vai falar aqui no versículo 7: eu comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram na minha casa, ou seja, gerações de escravos. Os que ele comprou e os que nasceram na sua casa. Mais do que isso, ele teve também bois e ovelhas, mais do que todos que viveram antes dele em Jerusalém. Um relato das riquezas de Salomão aparece em 1 Reis 10, do 14 ao 29. De acordo com algumas estimativas, se eu pegar um talento de ouro como sendo $1.500 na cotação de hoje, a renda anual de Salomão era superior a $1 milhão de compra. Imagina a pessoa ganhar $1 milhão por ano, ou cerca de 5 milhões
de reais. Para a gente pode parecer pouco, só que ele está falando de poder de compra. Analise o seu poder de compra hoje. Digamos que o seu salário seja R$ 2.000. Há 2 anos, antes da pandemia, você comprava um bocado de coisa. Hoje você não compra nem 30% do que você comprava antes. Em parte pela inflação, em parte pela desonestidade daqueles que comercializam os produtos. A exemplo dos que trabalham com abastecimento, a gasolina, o diesel e o etanol. Nós hoje não temos poder de compra que Salomão tinha. Aqui era $1 milhão limpinho, só para comprar coisas. Por isso que ele tinha um patrimônio que tinha. O seu rebanho era maior do que o dos seus antecessores, bem como o seu harém. Ele teve 700 esposas e 300 concubinas. 1.000 mulheres. Não dá nem para imaginar isso, não cabe em um local. Fama e poder eram as marcas desse homem, e ele conservava consigo ainda a sabedoria. Ele fez tudo isso, mas ainda olhando para o que estava fazendo. Ele não fez desesperadamente como muitos fazem, sem observar as consequências. Ele sabia no que tudo isso ia dar. Na verdade, ele possuiu tudo quanto os seus olhos contemplaram, e seus olhares foram por toda a parte. Toda a parte. Diz aqui o versículo 9, ele tornou-se mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes dele. E o versículo 10 diz: não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Eu não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. E no que ele encontrou a recompensa do seu trabalho? Ele diz: eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa do meu esforço, se alegrar com o trabalho. Mas o trabalho de um dia, no outro já não vale nada. A partir do momento que eu plantei e colhi, aquela colheita perde sua validade. Depois de vendida, virou dinheiro, o dinheiro é gasto, e eu vou ter que plantar de novo, para colher de novo, para vender de novo, para plantar de novo, para colher de novo, para vender de novo. E minha vida se resume a isso. A vida do agricultor, que não tem outra perspectiva de vida a não ser morar naquele campo, é isso: comprar sementes, plantar, esperar o dia da colheita, vender para comprar mais sementes, e esse ciclo vicioso nunca acaba, a não ser que ele tenha no seu coração uma viva esperança, a não ser que ele tenha outro objetivo em fazer tudo isso: a glória de Deus. Ele diz que se alegrou com todo o seu trabalho. De fato, as nossas conquistas, o trabalho, rendem alegria, satisfação ao nosso coração, mas tudo de forma muito temporária. Esse ano a colheita foi boa, mas ano passado já não foi tanto. Parece que ano que vem também vamos ter dificuldades. A alegria do hoje, amanhã já não durou. A recompensa do seu esforço não podia saciá-lo por toda a vida. É o aqui e o agora. O resultado do trabalho das suas mãos, por mais grandioso que fosse, não garantia a ele um prazer duradouro, ininterrupto. Tudo foi considerado inútil. No versículo 11 ele diz: contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Que frustração! Você trabalhar duro, você pensar em tudo, você conseguir executar, ver um bom resultado, e no final das contas você ainda percebeu que não fez nada. O seu coração não se encheu com isso. Aquela alegria não vai sustentar você por muito tempo, porque o tempo continua correndo. Vem outras necessidades, vem outras responsabilidades. Ele não pode parar. Tudo foi correr atrás do vento, nada tinha de proveito no que se havia feito debaixo do sol. Ele percebe então, meus irmãos, que os prazeres dessa vida não têm sentido. Por mais que eu goze a minha vida inteira com os prazeres desse mundo, e chegue talvez aos meus 50, 60 anos e diga: bom, já fiz tudo que tinha para fazer, estou cansado, agora eu vou descansar, porque não tem mais o que fazer.
Meus olhos já contemplaram tudo, meu corpo já fez tudo que eu gostaria de fazer, eu já não aguento mais. O que sobrará? Nada. Só lembranças que nem trazem tanta alegria mais. Na hora, maravilhoso. Depois, por que eu fiz aquilo? Podia ter aproveitado meu tempo de outra forma. Podia ter feito melhores coisas da minha vida. Nós só temos uma. Não vai haver segunda chance. O dia de hoje se encerra à meia-noite. Não tem como voltar. O erro cometido hoje só tem como ser consertado pelo favor de Deus. Certas coisas que eu disser hoje vão magoar pessoas para o resto da vida delas. E eu não vou ter como voltar para o dia 22 de maio de 2022 e dizer, não foi minha intenção. O que ele mostra é que os prazeres por si só não são suficientes para a gente, que a gente precisa compreender com muita sabedoria como devemos nos conduzir nessa curta passagem pela terra. Então ele volta, aparentemente insatisfeito com aquilo que ele realizara anteriormente. Ele passa agora a refletir novamente na sabedoria, na loucura e na insensatez, do versículo 12 até o versículo 16. Ele diz: então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia, percebi que ambos têm o mesmo destino. Aí fiquei pensando, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse a mim mesmo, isso não faz o menor sentido. Nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como o tolo morre? Ele quer saber agora, no versículo 12, não simplesmente o que vale a pena, se os prazeres desse mundo valem a pena para aquele que foi criado por Deus, mas ele quer saber o que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito. O que normalmente os governantes fazem para marcar as suas gestões? Obras. E algum vai dizer, mas eu fiz o viaduto. E o outro vai dizer, não, mas eu abri 5 novas vias na cidade. E outro vai dizer, mas eu construí a barragem. E o outro vai dizer, não, mas nós conseguimos construir 3 ou 4 hospitais. Tudo baseado em obras. Mas elas, por si só, garantem que ele será lembrado eternamente? Não. Aquele que não fizer nada disso, continuará tendo sido governante, e também não será lembrado pela sua inoperância. O que muito fez e o que pouco fez, serão esquecidos da mesma forma. Por isso que ele pergunta, o que eu poderia fazer de diferente? Se eu venho depois de alguém que fez muita coisa, eu só vou poder repetir o que ele fez. Se eu venho depois de alguém que não fez nada, qualquer coisa que eu fizer já é um avanço. Mas se eu também não fizer nada, só repetir o que outro já fez. Qual é o proveito que eu tenho de correr atrás das coisas para tentar suplantar o rei que veio antes de mim? Poucos, se é que alguns, podem se igualar a Salomão em suas posses. Essa semana veio aqui ao Brasil um dos homens mais ricos do mundo, o Elon Musk, dono da Tesla, quer comprar o Twitter. E tem um interesse em fazer um trabalho aqui no Brasil, com internet na Amazônia. Ele é rico, bastante, mas ele não tem 10% que Salomão tinha. Proporcionalmente, Elon Musk é um mendigo perto de Salomão. E ele não chega, por mais que trabalhe, por mais que prospere, ele não vai chegar no que Salomão teve. É impossível. Dificilmente os feitos de Salomão serão alcançados novamente. O que pode fazer o sucessor de Salomão a não ser repetir o que ele já fez e falhar miseravelmente? Então, se esses feitos são difíceis de ser alcançados novamente, mesmo assim a alegria
não pode estar baseada nisso, o valor da vida, o seu proveito tem de estar em outra via. Se eu não posso fazer o que Salomão fez, se a alegria não pode estar baseada em bens materiais, então a alegria tem que ter base em outra coisa, na realidade, em uma pessoa. E ele vai deixar claro no versículo 13 que a sabedoria era imensamente superior a qualquer das suas aquisições ou dos prazeres obtidos com coisas. O benefício da sabedoria sobre a insensatez era comparado como da luz sobre as trevas. Só que o benefício da sabedoria é praticamente anulado quando ele chega à conclusão de que o final do sábio é o mesmo final do tolo. Chega ali no cemitério do Monte Santo, você vai ver algumas lápides que são mais elaboradas, tem ali os puxadores de bronze, e você vai ter umas que nem puxador tem. Você vai ver algumas lápides que são muito mal feitas, talvez porque as pessoas não tiveram condição de fazer alguma coisa melhor. É um local que a gente não gosta de estar, porque só vai ali quando um parente morre, ou um amigo muito próximo. Mas tem uma lição que a gente aprende a ler: todos tiveram o mesmo fim. Não interessa se para fora da sepultura tem 2 andares, fotos e decoração, ou se só tem uma pedrinha com o nome da pessoa, a data de nascimento e a data de falecimento. Todos estão debaixo da terra. Todos foram consumidos. Não restou mais nada. Não interessa se um foi sábio, professor aposentado da universidade, e se outro foi tolo, gastando sua vida chutando latinha pelas ruas de Campina Grande. Eles estão lado a lado, dividindo, compartilhando o mesmo espaço. Que proveito teria de correr atrás de tanta coisa, se no final de tudo, mesmo eu sendo sábio, eu vou ter o mesmo fim, o mesmo destino do tolo? Salomão pensando sobre isso. Qual o proveito em se esforçar tanto para obter sabedoria, se no final de tudo o que acontece a mim é o mesmo que acontece com o tolo? Isso não faz o menor sentido, pensou ele no versículo 15. Realmente, parece que não faz sentido nenhum. Não faz sentido correr para obter sabedoria, se essa sabedoria não for voltada para uma obra em glorificação a Deus. O que vai ficar não é o que você construiu, não é o que você ganhou, não foi o que você juntou, mas foi o que você fez para Deus. As pessoas podem até se esquecer das obras que você realizou em nome dele, mas ele não se esquecerá. Sua recompensa não vai ser terrena, mas vai ser eterna. Viver sem essa perspectiva é inútil. Não faz sentido. Ambos, o tolo e o sábio, vão ser rapidamente esquecidos nos dias seguintes da sua morte. Se isso já era verdadeiro na época de Salomão, imagine hoje, que tudo passa assim num piscar de olhos. Eu não sei, e eu acho que você também não deve saber quem foi o prêmio Nobel em alguma categoria de 2021. Confesso que eu não sei nenhum da lista, mas foram importantes, tiveram conquistas admiráveis, mas eu não sei quem são, já foram esquecidos, já estão pensando no prêmio Nobel de 22, que vai ser esquecido no dia seguinte que for divulgado. Por quê? Porque o feed vai atualizando. A linha do tempo da rede social é igual à nossa linha do tempo da vida. O tempo passa, eu já não estou mais interessado com aquilo, eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho mais com que me preocupar. Eu vou lá estar pensando no prêmio Nobel, eu tenho que botar comida na minha mesa, eu tenho que pensar em outras coisas. Nenhum dos imortais da Academia Brasileira de Letras realmente é imortal na memória daqueles que leram os seus escritos. E agora muito mais, porque o Enem não cobra obras literárias. Os diplomas são corroídos pela traça, a riqueza pela ferrugem, e a mesma terra que recebe o sábio, recebe o tolo na sua partida. Não é uma terra especial para o sábio, é o mesmo. A pá de cal
que desce ali na sepultura é a mesma. Mas há uma terceira parte, depois de perceber tudo isso a respeito da sabedoria e insensatez. Agora Salomão vai refletir sobre o trabalho árduo, como ele é inútil, do versículo 17 até o versículo 26. Ele diz: por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Eu desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para alguém que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? A gente não sabe mesmo. Todavia terá domínio sobre tudo que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo esforço e de toda ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é um absurdo. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Eu vi que tudo isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil correr atrás do vento. Quando Salomão olha para tudo isso, a reflexão acerca dos prazeres da vida que não tem sentido, a sabedoria e a insensatez que têm o mesmo fim, ele diz: por isso eu desprezei a vida. Talvez isso soe para nós pessimismo. Então, pastor, depois de escutar isso, eu vou chegar em casa, trancar a porta do meu quarto e fazer a seguinte oração: Deus, me leve hoje mesmo, minha vida não tem sentido. Mas não é isso. Faz-se crer que Salomão está desencorajando quem o lê a buscar conhecimento. Não é isso. Mesmo que esse conhecimento seja mais excelente que a loucura e que a insensatez. Mas o que aqui vai se afirmar é que a vida na terra em si não é o mais importante que nós temos. Não é a sua vida, seja ela durando 30, 50, 70, 100 anos. Não é essa passagem o mais importante para você. Deve haver no coração do homem a certeza de que há algo muito maior e mais excelente do que a mera existência humana, do que a mera existência física. Todo o trabalho pesado, as horas de estudo, as grandes edificações, a correria que nós tanto temos, alguns em busca de sustento, outros em busca de status, de poder, de fama, tudo isso vai ser inútil se esse homem não tiver a certeza da vida eterna. Esse é o ponto. Tudo isso, você pode desprezar a sua vida e todas as suas realizações, se no final de tudo você não tiver certeza de que foi salvo por Deus. Quão vazia é a vida de alguém que tem tudo na terra, mas despreza a realidade do céu. Você deve conhecer alguém que é muito bem de vida, financeiramente falando, mas é extremamente mal de vida no seu interior. Pessoas secas de emoções e secas da única água viva que sacia a nossa alma. Se ele pensa que não existe vida após a morte terrena, tudo que ajuntou, se esforçou e correu atrás, vai virar pó, perdeu o valor que ele julgava ter. Eu olho para homens muito ricos, e por mais que ser rico não seja um pecado em si, mas a forma como eles vivem é pecaminosa, porque eles olham só para aquilo. Eu acho que a vida de alguns que mexem com bolsas de valores deve ser uma loucura, porque se cai 2% ele perde bilhões, se sobe 10% ele fica rico em bilhões também. Num dia, festa para todo mundo, crescemos na bolsa de valores, no outro, dá um tiro no ouvido, porque perdemos tudo. Quantos nós não vimos acontecer esse tipo de coisa?
Num dia, rico, famoso. No outro, presidiário. Está aqui o Ike Batista no Brasil. Homem poderoso que perdeu até os cabelos da cabeça por não serem seus. Porque o dinheiro pode comprar muita coisa, mas não compra a felicidade, não compra a vida eterna, não compra a paz de espírito. A gente recebe isso tudo de graça, das mãos de Deus. Como bem disse Jó, nós saímos do ventre materno e nós sairemos dessa vida, sem levar no caixão o que nós conquistamos. Por isso Jesus nos disse em Mateus 6, 19 a 21, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Meu coração não está nos gráficos da Bolsa de Valores, meu coração não vai estar na quantidade de diplomas que eu posso ajuntar, a minha felicidade não vai estar na quantidade de casas que eu pude comprar ou construir com o dinheiro que eu ganhei. Meu coração deve estar na certeza de que o meu corpo repousará nas mãos daquele que o criou, e isso por toda a eternidade. É nisso que meu coração deve repousar, descansar e confiar. Do versículo 18 ao 21, Salomão fica um pouco desesperado, porque ele pensa, tudo que eu fiz eu vou deixar para outra pessoa. Eu não sei se essa pessoa vai ser inteligente, vai ser fiel na administração desses recursos. O temor de Salomão é o nosso, quando nós pensamos estar perto da hora da nossa partida. A gente não sabe que hora é essa, e muitos não se preparam e não fazem seus testamentos. Que bom seria que a gente não deixasse absolutamente nada e não precisasse de testamento. Olhasse para os seus filhos e dissesse assim, meus filhos, a única coisa que eu deixei para vocês foi o amor que eu tive durante minha passagem na terra. Recurso nenhum eu vou deixar. Trabalhem e construam por si só. Façam aquilo que eu fiz, mas não olhando para o recurso, apenas queiram o sustento e peçam isso das mãos de Deus. O que sobrar, doem, façam o bem. Não pensem em agregar só esses valores, porque valores muito melhores vocês terão se viverem para Deus. Mas nós orientamos aos que estão ao nosso redor acerca de como administrar o que nós penosamente granjeamos, mas sem saber se eles vão conseguir fazer isso. Quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia ele terá domínio sobre tudo que eu realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Há vários relatos de pessoas que deixaram as suas famílias abastecidas para anos e mais anos, uma inteira prosperidade financeira. Você olha para o herdeiro de uma mega companhia e diz assim, esse daí não precisa trabalhar mais nunca, vai viver só dos rendimentos. Mas quem sucede àquela pessoa que deixou a família muito bem abastecida, às vezes rapidamente dissipa o patrimônio. E os que viveram eras douradas pela sabedoria de uns, vão passar a viver eras de trevas pela insensatez de outros. É de causar desespero pensar que tudo que você fez, tudo que você construiu, pode acabar em 2 tempos, nas mãos de outra pessoa. Tudo que você fez, tudo que você construiu, tudo que você cansou, tudo que você perdeu de sono para construir, pode acabar rapidamente. Eu me lembro de uma pessoa que conviveu conosco durante minha adolescência, e ela tinha uma condição razoável, não era uma pessoa rica, mas realmente se o filho dela tivesse tido um pouco mais de sabedoria, ele viveria muito bem, muito bem. Ela foi acometida de leucemia, em 45 dias ela chegou a falecer, muito rápido, muito rápido. Quando a gente menos esperou a notícia, está no Laureano. Quando a gente menos esperou ainda, chegou ao óbito. E todo mundo se assustou. E falava, o que esse menino agora vai fazer? Se a mãe era a cabeça dele.
Os que viveram aqui como adolescentes nos anos 90 vão se lembrar do Nike Shox. Tudo que aquele menino queria com 16 anos era comprar um Nike Shox, custava R$ 500. Era mais do que um salário mínimo naquela época. Ele só queria isso da mãe. Sabe o que a mãe queria dele? Meu filho, vá para a escola dominical, me acompanhe nos cultos, aprenda o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Seja sábio na sua vida, viva para Deus e Ele vai te sustentar até o final dos seus dias. Ele não deu ouvidos à sua mãe, e ele dissipou o que ela tinha deixado em menos de 2 anos, ainda muito novo e tendo toda uma vida para construir, só que agora em dificuldades, porque foi mais tolo do que talvez a mãe pensasse que ele era. Salomão considerou como um absurdo e como uma injustiça, mas é o que acontece se nós vivermos como se só existisse o aqui e o agora. Eu quero um tênis, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um avião, daqui a pouco eu estou querendo o céu. Mas o céu é só para aqueles que confiaram no Senhor. É só para aqueles que se despojaram dos seus bens materiais por julgarem que eles são palha e abasteceram as suas vidas com a palavra de Deus, que é de fato eterna. Tem que haver algo mais forte, tem que haver algo mais sólido, tem que haver algo indestrutível, inacessível, uma viva esperança no coração humano para que a sua vida tenha um sentido completo. Os versículos 22 e 23, ele vai dizer: que proveito tem um homem de todo esforço, de toda ansiedade com que trabalha debaixo do sol, durante toda a sua vida seu trabalho é pura dor e tristeza, mesmo à noite a sua mente não descansa. Isso também é um absurdo. É um absurdo também pensar que por muitas vezes e por muito tempo nós gastamos a nossa vida virando noites, trabalhando 10, 12 horas em cima de um projeto, que por melhor que seja, dentro de alguns anos já não vai pertencer a nós. Imagine você fazer tudo durante 50 anos, e você diz: agora está na mão de outra pessoa. O que eu cuidei com tanto esmero, com tanta dedicação, outra pessoa pode acabar amanhã. Ainda bem que não estão aqui para ver os donos de restaurantes centenários que os filhos fecharam as portas no ano seguinte das suas mortes. O homem pode desfrutar de grandes banquetes aqui na terra, e ainda assim ele tem uma alma faminta de Deus. Tanto suor, lágrima, esforço, no final você não vai ser nem lembrado. O homem pode beber das melhores bebidas aqui na terra e ainda assim a sua alma estar sedenta da paz que só Deus pode dar. Ele pode ter uma riqueza que não cabe no cofre do banco, mas ainda assim ele ser pobre, cego e nu. Uma alma em frangalhos, porque não foi cultivada nessa alma o amor e a admiração pelo que Deus lhe fez. Porque geralmente as pessoas que vivem para os seus prazeres, elas pensam no que eu fiz, no que eu conquistei, no que eu consegui, e nunca no que Deus fez por elas. Viver essa vida desprezando a Deus e tendo os esforços debaixo do sol como um fim em si mesmo é de fato um grande absurdo, e nisso eu concordo com Salomão. Olhar para isso tudo é absurdo. Mas no versículo 24 e 25 ele vai dizer: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. E eu vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Você lembra que na primeira parte eu falei aqui os banquetes que ele dava, 30, 40 mil pessoas para consumir aquilo tudo. Dentre os prazeres que se pode ter nesse mundo, nada melhor do que comer bem. É bom a gente sempre reservar um valorzinho a mais durante o mês para a gente comer bem. É um prazer. Você levar a sua família num domingo de manhã, terminou a escola dominical, você não vai fazer comida, você não vai lavar prato, você vai ali no restaurante, leva todo mundo, tem aquele momento
em família. Isso é muito bom, uma vezinha por semana, se você não puder, uma vezinha a cada 15 dias, uma vez no mês, mas é bom você fazer isso, não há nada de errado, é um prazer que nós temos, é maravilhoso você saciar a sua sede, e em momentos como os que a gente já teve aqui, de racionamento de água, a gente começou a dar muito mais valor à água que sai das nossas torneiras, porque às vezes até deixar de tomar água mais vezes durante o dia a gente deixou, porque não sabia se no outro dia teria tanta água para a gente. Se alegrar com o trabalho, fazer o que gosta, é maravilhoso. Você se realizar profissionalmente, isso é muito bom. Mas perceba como Salomão, tudo isso vem da mão de Deus. Não fui eu que consegui, não fui eu que comprei, não fui eu que conquistei, foi Deus que me deu. Que bom seria que aqueles que colocam isso no vidro traseiro dos seus carros realmente tivessem isso dentro do coração. Foi Deus que me deu tudo, a vida e tudo o que implica viver debaixo do sol, o seu sustento, o seu alimento, a sua casa, o seu transporte, a sua saúde, tudo é Deus que lhe dá. E quem aproveitou melhor isso do que Salomão? Quem tinha mais autoridade de fazer um julgamento sobre essas coisas do que ele? Ele sabia mais do que qualquer outro que as comidas e os prazeres não são dados simplesmente para que a gente esbanje, mas para que a gente reconheça que há um Deus que cuida de nós. Quando você senta na mesa e você vê que ali tem alimentos, você deve dar graças a Deus, porque eles estão ali, porque muitos não têm. Você deve olhar para tudo isso e perceber que há um Deus cujo poder se revela no nosso sustento, a começar pelo ar que nós respiramos. E esse sustento é tanto físico quanto espiritual. Ele não deixa o ar faltar, mas também não deixa a palavra faltar aos nossos corações. Felizes são os que têm a oportunidade de escutar boas pregações, porque alimentarão as suas vidas enquanto viverem. Porque essa palavra de fato é a que nos sustenta todos os dias, com a certeza de que nós temos um Deus que trabalha para os que nele esperam. A vida sem Deus é um grande absurdo. Tudo que nós fazemos sem partir do pressuposto que deve ser feito para a glória de Deus se mostra inútil, é vaidade. E o versículo 26, ele conclui dizendo: ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil e correr atrás do vento. Essa é a conclusão. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria e conhecimento, e o trabalho que ele realiza, considerando Deus nos seus caminhos, nesse trabalho ele encontra alegria. Em todos os aspectos da sua vida, se Deus está envolvido, ele será feliz. Quanto ao pecador, o que não leva em conta Deus na sua vida, ele o encarrega de juntar e armazenar riquezas para os que virão depois dele, que poderão administrar bem se forem guiados por Deus, mas poderão desperdiçar tudo se forem guiados pelo imediatismo e a insegurança de uma vida sem Deus. E isso terá sido inútil, isso terá sido correr atrás do vento. Então, meus irmãos, não vamos viver a correr atrás do vento, mas agrademo-nos do nosso Senhor, para que Ele satisfaça o desejo do nosso coração, nos dando dias de paz e dias de bênção, nos quais nós vamos dar a Ele a glória devida pelo bem que nos alcançar. Deus nos abençoe nessa manhã, no nome de Jesus.